Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Quando eu tinha uns 13 anos, meus pais começaram a confiar em mim para ficar sozinho em casa durante a noite. A única regra era que eu não podia sair nem receber ninguém. Mas eu não me importava. Na verdade, eu adorava a liberdade de ouvir música ou jogar videogame sem meu pai me chamando a todo momento. Naquela noite chovia bastante e a tempestade só tornava tudo mais aconchegante. Fiquei um tempo na varanda assistindo ao espetáculo dos trovões e raios, algo que sempre gostei de fazer. Depois de um tempo, decidi levar meu Xbox para a sala, onde havia uma enorme TV de tela plana e um sistema de som potente. Era o único momento em que eu podia jogar ali sem ninguém para me interromper. A sala ficava em um nível abaixo da entrada da casa e tinha uma porta de vidro que dava para o quintal. Enquanto jogava online com meu amigo Marcos, com o volume alto, minha concentração foi interrompida pelo som da campainha. Já passava das 9 da noite. Avisei a Marcos e ele sugeriu que eu fosse ver quem era. Por um instante pensei que poderia ser meus pais chegando mais cedo, mas eles tinham a chave. Então estranhei. Pausando o jogo, subi as escadas até a porta da frente e perguntei quem estava lá. A resposta veio com uma voz masculina dizendo que precisava usar um telefone. Algo naquilo não me soou certo. Não respondi mais nada e voltei rapidamente para a sala. Só que era tarde demais. Agora aquela pessoa sabia que eu estava em casa. Contei para Marcos o que estava acontecendo e ele ficou tenso. Que droga, mano. Não abre essa porta por nada. Concordei e tentei ignorar. Depois de um tempo, como a campainha não tocou mais, comecei a relaxar. Voltei ao jogo, mergulhando novamente naquele mundo virtual, até que ouvi um barulho à minha direita. Quando olhei, vi a porta dos fundos se fechando. Um homem alto estava dentro da minha casa. Soltei o controle e corri para o escritório. Fechei a porta com força e assim que girei a chave, ouvi a maçaneta se mexendo agressivamente. Meu coração disparou. O escritório tinha duas saídas, uma para a sala e outra para a garagem. Minha única chance era escapar pela garagem. Fiquei parado tentando não fazer barulho. Do outro lado, o homem bateu na porta e disse com uma falsa calma: "Garoto, só preciso usar o telefone." Mas conforme o silêncio se prolongava, sua voz se tornou mais agressiva. Ele começou a gritar e esmurrar a porta. "Abre essa perna logo, moleque." O pânico tomou conta de mim. Sem outra opção, apertei o botão para abrir a garagem. O portão subia lentamente, rangendo alto. Rezei para que ele não tivesse ouvido. Assim que havia espaço suficiente, me abaixei e saí correndo pela tempestade. Fui direto para a casa do meu vizinho, seu João, que morava algumas portas adiante. Ele sempre foi gentil comigo e eu costumava brincar com seu cachorro quando era mais novo. Toquei a campainha desesperadamente, olhando para trás para ter certeza de que não estava sendo seguido. Seu João abriu a porta e, sem pensar duas vezes, corri para dentro implorando por ajuda. Ele e a esposa ficaram assustados com minha história e, sem perder tempo, chamaram a polícia. Os minutos pareceram horas até que as viaturas chegaram. Os policiais foram direto para minha casa e, depois de alguns minutos, saíram com o invasor algemado. Um dos policiais me perguntou se eu conhecia aquele homem. Respondi que não, claro que não. O homem começou a gritar que aquela era a casa dele e que eu era seu filho. Ele parecia completamente fora de si, como se estivesse bêbado, drogado ou simplesmente louco. Meus pais foram chamados e prestaram queixa. O invasor, identificado como João Macedo, foi preso por invasão de propriedade. Mas isso não me deixava mais tranquilo. Saber que aquele homem um dia estaria de volta às ruas e que ele sabia onde eu morava me dava arrepios. Felizmente, parecia um encontro aleatório sem que ele tivesse me escolhido especificamente. E felizmente, nunca mais tive notícias dele. Nunca imaginei que algo realmente horrível pudesse acontecer comigo. Sempre levei uma vida comum e entediante, onde qualquer coisa fora do normal já era um evento marcante. Talvez por isso eu sempre tenha gostado de assistir a histórias de terror no YouTube, fossem relatos fictícios ou experiências reais.
Ainda gosto, mas depois do que vivi, passei a enxergá-las de uma forma completamente diferente. Era tarde da noite, por volta das 4 horas da manhã. Todos em casa estavam dormindo, minha mãe e meus avós. Nos últimos 2 meses, pelo menos uma vez por semana, uma tempestade forte assolava nossa região. E naquela noite, uma delas chegou mais cedo. Eu sempre gostei de observar a chuva e os relâmpagos através da janela, mas o vento me assustava. Ele podia passar de uma brisa leve a um uivo ensurdecedor em questão de segundos. A tempestade daquela noite era uma das piores que já vi. Parecia que pedras estavam sendo arremessadas contra a minha janela. Mas ainda assim eu estava curtindo o som da chuva enquanto navegava no Reddit. Até que, de repente, a energia caiu. O susto foi imediato, mas não me preocupei muito, pois meu celular estava carregado e eu tinha dados móveis. Continuei mexendo nele por um tempo, até o sono bater. Deixei o celular na mesa ao lado da cama e me virei para dormir. A última coisa de que me lembro é o som da chuva batendo na janela. Quando acordei, tudo estava silencioso. Rolei na cama para me acomodar melhor e percebi que estava com muita sede. Peguei o celular, liguei a lanterna e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Assim que abri a porta do quarto, um vento gelado me atingiu no rosto. A sala de estar estava congelante. Peguei um suéter e continuei meu caminho. Conforme me aproximava da cozinha, o vento parecia ficar ainda mais forte e a temperatura mais fria. Quando entrei, senti um arrepio ao notar que a porta da varanda estava escancarada. Meu coração acelerou. Tentei me convencer de que meu avô podia ter esquecido aberta mais cedo. Mesmo assim, fechei e tranquei a porta imediatamente. Voltei para o quarto com um pressentimento ruim. Antes de deitar, empurrei minha cadeira contra a porta, apenas por precaução. Apaguei a lanterna do celular e tentei dormir. Mas algo dentro de mim não me deixava esquecer a possibilidade de que talvez houvesse alguém dentro da casa. Foi então que aconteceu. Senti um leve solavanco vindo debaixo da cama. As molas rangeram. Meu estômago revirou. Eu não tinha olhado embaixo da cama antes de dormir. Meu corpo inteiro travou. Respirei fundo, reuni coragem e me inclinei para olhar. O que vi foi a cena mais perturbadora da minha vida. Debaixo da minha cama, uma mulher incrivelmente magra, com olhos injetados de sangue e dentes amarelos, me encarava. Seu sorriso era monstruoso. Ela me olhou fixamente por 3 segundos, tempo suficiente para meu cérebro entender o que estava vendo. E então, ela riu. Um riso seco, cortante, insano. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Pulei da cama e corri para a porta, empurrando a cadeira para o lado com toda a força. Disparei pelo corredor até o quarto dos meus avós e bati na porta com todas as minhas forças, gritando pelo meu avô. Ele abriu em segundos, segurando uma arma, algo que eu nem sabia que ele tinha. Corremos para o meu quarto, minha avó vindo logo atrás. E então vimos. Uma figura vestida de branco corria para longe, através da janela do meu quarto. Meu avô atirou, provavelmente para alertar que não voltasse. Não chamamos a polícia. Sem câmeras, sem provas, de que adiantaria? Apenas trancamos todas as portas e janelas e decidimos instalar novas fechaduras na semana seguinte. Não sei quem era aquela mulher, nem o que ela queria. O mais assustador é que talvez ela nem soubesse o que estava fazendo. Tudo o que sei é que não importa o quão segura seja a sua casa ou o quão pacífica pareça a sua vizinhança, coisas ruins podem acontecer. E acontecem. Era agosto. Minha namorada Camila e eu fomos para o interior para um pequeno fim de semana. A escapada seria na casa móvel rústica da minha família. Ela tem água encanada, eletricidade e um banheiro, então chamamos de acampamento de luxo. A casa é muito pequena, cerca de 60 metros quadrados, com um quarto, um sofá-cama na sala de estar, um banheiro e uma cozinha minúscula. Apesar da localização remota, há muito o que fazer, incluindo arco e flecha, tiro, motocross e trilhas off-road. Tínhamos um pequeno itinerário planejado para o fim de semana. Na sexta-feira, basicamente, apenas desfizemos as malas, saímos para comer,
fizemos compras no mercado e relaxamos. No sábado, fizemos a maioria das atividades que mencionamos antes, até que o tempo começou a mudar. O céu ficou muito nublado e dava para sentir no ar que uma grande tempestade estava se formando. Então, recolhemos tudo o que havíamos deixado do lado de fora e colocamos no depósito. Ligamos o DVD player e escolhemos um filme enquanto preparávamos o jantar. Em algum momento, enquanto comíamos, ouvimos a chuva torrencial caindo no telhado da casa. Logo, trovões estrondosos ecoaram, seguidos por relâmpagos quase diretamente acima de nós. Mesmo assim, decidimos ir para o deck e aproveitar a vista da tempestade enquanto jantávamos. Longos relâmpagos iluminavam constantemente o céu escuro e o som do trovão vinha quase instantaneamente após cada raio. Estávamos no coração da tempestade e então ouvimos algo na floresta. Era uma voz. Parecia que alguém estava chamando, mas o som era abafado e distante. O lugar é realmente remoto, como eu disse antes. Ouvir qualquer outra voz por perto já seria preocupante em condições normais, mas no meio de uma tempestade como aquela era extremamente estranho. Tivemos que presumir que era um viajante perdido ou algo assim. Andei até a beirada do deck e me molhei um pouco com a chuva que batia contra a borda do toldo. Com o clarão dos relâmpagos, consegui ver apenas o suficiente para distinguir a linha das árvores. Havia uma pessoa lá fora. Disse a Camila e ela imediatamente surtou, achando que eu estava brincando. Pedi para ela se acalmar e sugeri que talvez fosse um viajante ou alguém da região. Ela perguntou se devíamos oferecer ajuda, mas eu disse que só se a pessoa viesse até a porta. No entanto, minha curiosidade me venceu, e eu me aproximei novamente da beirada do deck. Me molhei ainda mais enquanto olhava ao redor, tentando enxergar melhor. Foi então que vi algo que me deixou arrepiado. A figura estava muito mais perto agora, a apenas 6 metros de distância. Continuei olhando fixamente até que um relâmpago iluminou o local, revelando um homem parado ali. Ele vestia roupas de cores claras, quase brancas. Mas o que mais me assustou foi o fato de que ele não estava se aproximando. Ele só estava parado. Entrei rapidamente e tranquei a porta. Camila viu a preocupação no meu rosto e ficou ainda mais nervosa. Meu coração disparou e eu senti um frio na barriga. Tentei me manter calmo e disse que, se fosse alguém precisando de ajuda, bateria na porta. Mas no fundo eu sabia que algo estava muito errado. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. Ficamos apenas ouvindo o som da chuva e dos trovões, esperando qualquer sinal da pessoa lá fora. Então, ouvimos passos pesados no deck. Mesmo com o barulho da tempestade, deu para escutar claramente. Esperávamos uma batida na porta, mas em vez disso ouvimos um som estranho de algo sendo arrastado do lado de fora, raspando contra a madeira. Parecia que alguém estava tentando abrir a porta. Meu medo atingiu o ápice naquele momento. Camila já estava no quarto, se escondendo, e sussurrava para eu ir até ela. Os ruídos na porta cessaram, mas não houve nenhuma batida. Fui até a sala e apaguei a lâmpada. Depois respirei fundo antes de abrir um pouco a cortina para espiar lá fora. Assim que olhei pela janela, vi a figura branca do homem correndo para longe. Meu coração quase parou. O que quer que fosse, não havia desistido. Corri para a cozinha e olhei para fora por outra janela. Não havia cortinas ali, então consegui enxergar claramente um rosto. Estava do outro lado da janela, me observando. Mesmo com a chuva borrando o vidro, consegui ver os olhos fixos em mim. Gritei com toda a minha força: "Sai daqui!" Mas a figura não se moveu. Eu sei que parece clichê, mas não havia sinal de Wi-Fi na casa, e durante uma tempestade como essa, a recepção do celular era péssima. Não tínhamos como pedir ajuda. Lembrei que o rifle do meu pai estava debaixo da cama no quarto. Corri até lá e peguei a arma, carregando rapidamente. Quando Camila me viu fazendo isso, ficou ainda mais assustada. Mas não havia mais como amenizar a situação. Foi então que ouvimos um estrondo na janela do quarto. Alguém havia batido nela ou jogado algo contra o vidro. Um segundo depois, outro estrondo veio da sala de estar ou da cozinha. Havia mais de uma pessoa lá fora. Já era demais.
Disse a Camila para ficar no quarto e fui até a porta da frente, me posicionando para o pior. Silenciosamente destranquei a porta. Quando senti que estava pronto, abri de uma vez com o rifle apontado. Não havia ninguém no deck. Saí rapidamente e olhei ao redor. O coração batia acelerado e a adrenalina tomava conta. Então desci um degrau e olhei para baixo. O homem de roupas claras ainda estava ali. Ele estava parado no mesmo lugar de antes, imóvel, como se tentasse parecer assustador de propósito. Mas agora eu estava armado. Levantei o rifle e disparei um tiro para o alto. O homem gritou em uma voz grave: "Ah, merda!" e correu para a escuridão. Ouvi pelo menos 2 vozes gritando ao longe como se estivessem se comunicando. Depois tudo voltou ao normal. Apenas o som da tempestade preenchia o silêncio. Não sei quantas pessoas estavam ali. Pelo menos 2, talvez 3. Poderiam ser adolescentes brincando ou alguém realmente tentando nos assustar e invadir a casa. Mas eu não brinco com esse tipo de coisa. Se alguém tivesse subido naquele deck, eu teria atirado. No dia seguinte, fizemos as malas e fomos embora. Não havia nenhum sinal de arrombamento ou dano na casa ou no carro, mas trancamos tudo e levamos qualquer coisa de valor conosco. Em todos os anos que minha família possui aquele lugar, esse foi o único encontro desse tipo. Fiquei com um gosto amargo na boca sobre voltar lá. Desde então, só voltei algumas vezes com minha família, mas nunca sozinho. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!